Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17 a 32. E pondo-se a caminho, correu para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro do céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, Não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. porém muitos primeiros serão derradeiros últimos, e muitos derradeiros primeiros. Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam aterrorizados. Tomando automatas, os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deveriam sofrer. O povo de Deus diz: Amém. Vamos unir a voz e o coração, cantar um cântico em preparação para a mensagem do Senhor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és.
princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Você pode se assentar. E hoje nós queremos falar, e se o Senhor permitir, concluir uma caminhada já de 4 semanas sobre o tema, a pergunta: o que é que a Bíblia realmente ensina sobre prosperidade? Existem muitas respostas falsas sobre este assunto, como se Deus, em troca de ofertas, desse muitas bênçãos materiais. Nós temos procurado corrigir esta compreensão, porém reconhecendo que a Bíblia fala bastante sobre isto. O salmista, Senhor, prospera-nos, é uma oração. Então a Bíblia fala sobre isso e nós precisamos entender exatamente o que é que a Bíblia fala sobre isso. Uma ligeira recapitulação do que nós já vimos até agora, e eu gostaria até antes disso dizer que as anotações desse estudo estão disponíveis para os irmãos. Só mandar uma mensagem para mim ou para a secretaria da igreja que você vai receber. Eu tentei organizar de uma maneira didática para visualizar os conceitos e também as referências bíblicas. O conceito bíblico de prosperidade não é algo só material, não é saldo da conta, não é declaração do imposto de renda de muitas páginas. O conceito bíblico de prosperidade é algo que leva em consideração o todo da vida, a forma como a gente, com amor e com zelo, cuida de tudo o que Deus nos tem dado, coisas pequenas ou grandes, mas que a gente reconhece que vem da boa mão do Senhor, então a gente cuida delas, e é exatamente nesse cuidado, nessa estima, neste tratar como precioso aquilo que veio da mão bondosa de Deus, que se dá a prosperidade. É sobre aquilo que é material, é sobre aquilo que é imaterial, e talvez aquilo que é imaterial é mais valioso, porque quando nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, não para salvação ou condenação, mas para recebermos a recompensa da forma como vivemos a nossa vida, esteja certo que o Senhor não perguntará qual foi o modelo do carro que você dirigiu, ou qual era o tamanho do apartamento que você, marido, deixou para sua viúva, mas o Senhor vai perguntar como você cuidou da sua esposa. O Senhor vai perguntar como você cuidou da sua vida cristã, como você cuidou dos seus dons. O Senhor vai levar em consideração outras coisas, que são a verdadeira essência, o cerne do que é a prosperidade da qual a Bíblia fala. Ela está relacionada não só a gente fazer um bom cuidado das coisas, mas sobretudo a gente cuidar de maneira tal que Deus nos aprove. E está intimamente relacionada àquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada cristão. Lembre-se que numa das quartas-feiras que passamos aqui, nós dissemos que o apóstolo Paulo foi um homem materialmente pobre, a ponto de viver de ofertas. Mas isso não fez com que ele não fosse extremamente exitoso, porque o propósito que Deus tinha para a vida dele era outro. Era o estabelecimento de igrejas, a evangelização dos gentios. Se Paulo tivesse se freado na sua missão para ganho financeiro, ele teria sido o oposto de próspero, ele teria sido um fracasso, na verdade. Porque aquilo que era o intento, o propósito de Deus para a vida dele, teria ficado para trás por causa de dinheiro. Então, quando a gente leva essas coisas em consideração, a gente começa a ganhar clareza e firmeza na compreensão da prosperidade bíblica.
A prosperidade bíblica é uma construção ao longo da vida, em compasso com o seu aperfeiçoamento cristão, com o seu crescimento espiritual, com a sua santificação. Aliás, percebendo estas coisas, nós vemos quão é vital a santificação para a vida próspera. Muitas vezes envolve enfrentar dificuldades, não é automático, nem fácil, nem simples, nem descomplicado, porque está em tensão com a nossa natureza caída e com a sujeição do nosso coração a Deus. Cito como exemplo o texto que nós acabamos de ler. Não é uma exigência. Muito obrigado, Esther. Você deu uma água para um profeta, isso vai ser registrado em seu favor. Até um copo d'água tem Mateus capítulo 25. Não é uma exigência de Cristo que todos os seus discípulos vendam os seus bens e deem aos pobres. Como ele disse para o jovem rico, nessa parábola que nós acabamos de ler. Por que Jesus, que não falou isso para outras pessoas, não falou isso, por exemplo, para Nicodemos, que era mais rico talvez do que a sua Bíblia antiga estava o mancebo de qualidade. Na minha Bíblia antiga estava o mancebo de qualidade. Jesus não levantou esse obstáculo para Nicodemos ou para Arimateia. Por que levantou para este homem? Por conhecer o coração dele. E nada, queridos, nada é algo que tange tanto o coração de algumas ou muitas pessoas. E nada é tão eficaz para externar o que há no nosso coração do que o trato com as riquezas, com os bens, com o dinheiro. É algo capaz de, na vida de muitas pessoas, excitar ira, ambição, ciúmes, inveja, cobiças. Pessoas que são perfeitamente amáveis o tempo todo. No entanto, quando toca nesse assunto, revela o que há de mais feio no seu coração. Jesus levantou um obstáculo direto ao ponto do coração daquele homem, conhecendo ele é onisciente, conhecendo o quão esse ponto seria um ponto sensível para ele. Uma última consideração inicial, a prosperidade bíblica. Repito, não tem a ver com quanto dinheiro você ajunta, com a riqueza de detalhes da sua declaração de imposto de renda, não. Tem a ver com a diferença positiva que você faz por onde você passa. Tem a ver com a influência benéfica que você exerce na vida das pessoas com quem você convive. O Senhor Jesus, ninguém é mais rico do que Ele. Mas ele também vivia de ofertas. Lucas 8, 1-2, ele vivia de ofertas de algumas mulheres ricas. Não avalia a riqueza de Cristo pelo que ele tinha, avalia a riqueza de Cristo pelo que ele deu. Na semana passada, nós entramos no assunto mais prático. Porque a Bíblia tem um conjunto de orientações sobre como nós devemos usar os bens e as riquezas que Deus tem provido para nós. Então nós entramos num assunto bem prático mesmo, mãos à obra. E nós destacamos alguns princípios, não foi possível ver todos na quarta-feira passada. Quero dizer de novo que as anotações deste estudo estão a seu dispor, só você mandar mensagem direta para mim ou para a secretaria da igreja que você vai receber, porque eu quero que chegue para quem desejar, porque é algo bem visual com os textos bíblicos, que eu também não tenho tempo para mencionar todos. Eu vou recapitular estes princípios bíblicos e depois a gente vai entender e visualizar como eles fazem diferença prática na nossa vida. Princípio bíblico 1, na sua relação com aquilo que Deus tem dado para você. 1, reconheça que Deus é o seu provedor. Isto quer dizer que tudo aquilo que nós temos não é nosso, mas vem do Senhor. Isso excitará em nosso coração algumas respostas. A primeira resposta é da gratidão. Nós vamos nos sentir cuidados por Deus. Nós vamos reconhecer o quanto Deus tem sido bondoso, fiel, generoso, o quanto Deus tem provido para as nossas necessidades. Então isso nos faz nos sentir gratos, cuidados por Deus. É uma lembrança preciosa nos dias difíceis e nos dias que o nosso coração receia. E exatamente o receio será aplacado pela grata memória dos favores generosos do Senhor. Em segundo lugar, isso vai nos despertar muito temor, porque a gente pode até ser descuidado com aquilo que é nosso, mas na maioria das vezes, se não na totalidade, quando algo de alguém está conosco, a gente cuida melhor do que daquilo que é da gente. A gente é estranho, não é?
A gente deveria cuidar bem de tudo, não é cuidar mal do que é dos outros, não. A gente deveria cuidar bem do que é dos outros e também do que é nosso. Mas o que é seu? Alguém terá dito assim: nada existe nesta vida que eu possa chamar de meu, senão os meus pecados. As demais coisas pertencem ao Senhor, para que eu faça delas uso que Deus possa aprovar. Então isso despertará no nosso coração o temor de Deus. Talvez a gente seria mais cuidadoso com as xícaras, com os pires e com as coisas que a gente... Ouço dizer que lá no outro lado do mundo, aqui ninguém, mas lá no outro lado do mundo, quando o cara fica nervoso, ele mete o pé nos móveis, ele sai chutando as coisas, para descontar a raiva. Tem dois problemas aí, duas folhas cheias. A ira, mas também está chutando uma coisa que não é sua, é do Senhor. Estou citando um exemplo. A lembrança de que tudo vem de Deus nos inspira gratidão, temor, e nos traz um senso de liberdade muito grande. Muitas vezes no aconselhamento pastoral, aconselhando um pai e marido oprimido, preocupado, como é que as coisas vão funcionar diante da realidade do orçamento, das contas, dos boletos, do salário, eu pergunto para esse irmão: quem é o provedor da sua casa? O irmão com um fardo de tonelada nas costas diz: sou eu. Eu digo: não, é o Senhor. E nós quase ouvimos o fardo cair no chão. Pau. E o cidadão se vê livre de uma carga muito pesada. O provedor da sua casa não é você. O provedor da sua casa nunca foi. O provedor da sua casa é o Senhor. Pode ser que no olerite saia um nome lá, mas você sabe que aquilo é o meio pelo qual Deus tem provido. Se esse meio falhar, a provisão não falhará. Nós, por vezes, preferimos, e talvez seja uma raiz de incredulidade a remover do nosso coração, preferimos ver as coisas garantidas, mas elas não podem estar mais garantidas do que quando elas estão no Senhor, com o Senhor. Você acha que estar em suas mãos está garantido, está mais seguro aquilo que está nas mãos de Deus do que aquilo que está em suas mãos. Princípio número 2, não use tudo o que Deus te dá. Provérbios 21, versículo 20 é lindo e diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Ah, pastor, se eu soubesse como é que é as contas lá em casa, o senhor não leria um versículo desse para mim? A verdade é que este versículo foi escrito para todos nós, glória a Deus por isso. Este assunto, eu repito, não é um mero assunto financeiro, é um assunto do seu coração e do meu, que precisa de ser conformado à vontade de Deus. Esse versículo e outros que tratam desse assunto é para que o Senhor nos proveja de discernimento de escolhas que a gente precisa fazer. A diferença, eu falei quarta-feira passada, entre querer e precisar. Algo simples, porém muito verdadeiro. A diferença entre querer e precisar. A Escritura diz que se a gente tem o que a gente precisa, estejamos com isso contentes. Faça o exercício. Teste as minhas palavras. Registre as suas despesas ao longo de um mês. E veja quanto você gasta com o que você precisa e quanto você gasta com aquilo que você não precisa, mas no entanto quer. Não são só crianças que têm dificuldade de separar uma coisa da outra. Às vezes os adultos têm dificuldade maior. Ajuda a reorganizar não somente os hábitos, a rotina, não. Ajuda a gente a organizar o coração. Número 3, é bíblico poupar, é bíblico investir, é bíblico fazer uso adequado das bênçãos que Deus nos dá. Provérbios 6, de 6 a 8, versículo que toda mãe lê para os filhos em determinado momento da vida. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. O mesmo livro, o livro de conselhos, Provérbios 13, 11, diz: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará.
Ah, pastor, é porque esse assunto de finanças é um assunto que me desperta muita insegurança, muita ansiedade, muito incômodo, muita inquietação. Eu prefiro não fazer. Você não pode não fazer, porque você vai continuar gastando. Então você precisa se revestir de piedade. Entenda, eu quero que o Senhor me ajude a ser muito claro. Este é um assunto espiritual. Este é um assunto do seu coração perante Deus. Não é outra coisa senão isto. E a forma como nós precisamos, com o auxílio do Espírito Santo, sujeitar o nosso coração à vontade do Senhor. Nós somos aconselhados aqui à prudência. Nós somos aconselhados ao uso sábio e zeloso daquilo que Deus tem provido para nós. Número 4, fuja de dívidas. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Sem dúvida existem dívidas e dívidas. Existem dívidas como financiamento para comprar um apartamento. Existem dívidas como parcelamento para comprar um carro, porque de outra maneira seria muito difícil você conseguir contornar isto. Claro que o Senhor contempla essas coisas na sua sabedoria. Eu penso que as dívidas que estão cobertas por este princípio são as dívidas tolas. São as dívidas desnecessárias, são as dívidas imprudentes. São as dívidas que fazemos não com o que precisamos. Carro a gente precisa, casa a gente precisa. Mas as dívidas que fazemos com as coisinhas que queremos. Crianças mimadas podem dar muito trabalho. Adultos mimados dão trabalho para si próprios e para muita gente e pela vida toda. Não se associe às dívidas de terceiros e não se endivide por terceiros. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, entre outros textos, em Provérbios 27:13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Não pense que é um gesto de caridade. Não pense que é um gesto de bondade, porque você sentiu dó no seu coração. Não pense assim, porque os seus sentimentos não podem ser mais sábios do que a palavra de Deus. Podem? Não podem. Eu conheço pessoas que sofreram muito por ter negligenciado esta clara orientação bíblica e se endividaram por terceiros e tiveram que arcar com isto de uma maneira muito sofrida e muito difícil. Quinto princípio bíblico para a nossa vida financeira: faça um planejamento financeiro. Faça um planejamento financeiro. Trate disso com objetividade. Trate disso com racionalidade espiritual. Não só racionalidade. Racionalidade espiritual. Com sabedoria. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Olha que lindo este versículo. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O que está perpassando aí? Sabedoria está escrito. Entendimento, discernimento, conhecimento, escolhas. Trazer estas coisas para a prática, de maneira que você verá, põe à prova a diferença que isso vai fazer na sua vida desde o dia 1. Eu vou entrar em detalhes e complexificadores daqui a pouco. Vamos ver os princípios gerais primeiro. Até porque, se o tempo permitir hoje, eu quero falar sobre os conselhos que a palavra de Deus dá para quem tem muito e os conselhos que a palavra de Deus dá para quem não tem tanto assim. Vamos voltar aqui. A Bíblia nos ensina a fazermos planejamento de como nós vamos usar o nosso sustento que Deus nos tem provido. Por quê? Por duas razões. A primeira, eu repito para redundância quase, porque este assunto não é um mero assunto de planilha, de calculadora, é um assunto do seu coração. O coração usa dinheiro como liberdade para fazer o que quer, e é exatamente aí que está o problema. É exatamente aí que está o problema. Ele é capaz de romper, pense bem, dinheiro é apenas o rompimento de limites. E você não sabe o que você faria se você não tivesse limites. Um cara escreveu uma história muito engraçadinha.
É um conjunto de histórias, na verdade, é um personagem, juntaram algumas, fizeram um filme uns 50 anos atrás, é um filme muito bonito, por sinal, eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou citar um exemplo. Este homem é um homem pobre na história, ele é um judeu pobre, passando dificuldades, ele é leiteiro. E aí, naquele momento da história, o cavalo que puxa a carroça machucou. Então, ele está fazendo o trabalho do cavalo, puxando a carroça com os galões de leite, passando uma dificuldade tremenda. Então, ele entra no celeiro para poder cuidar da vaca, e ele faz a seguinte oração, é uma história engraçadinha, ele diz: Senhor, Tu fizeste muita gente pobre. E ele diz: é verdade, Senhor, não é vergonha ser pobre, mas também não é honra. Qual seria o problema, Senhor? Ele pergunta, nos Teus planos eternos, se eu fosse um homem rico. E aí começa uma música. Ele começa a cantar como seria a vida dele se ele fosse um homem rico. Aí ele conta que ele ia ter uma casa muito grande, com uma escada para subir, outra para descer, e uma terceira para nada, só para mostrar. E com poucas palavras ele entregou a vaidade. Ele entregou a forma como o coração reage ao dinheiro. O coração iguala dinheiro a poder ter o que quer. É por isso que a palavra de Deus toca nesta ferida, nesse assunto difícil para todo mundo. Você não viu que os apóstolos ficaram escandalizados com as afirmações de Jesus aqui no texto que nós acabamos de ler, Marcos 10? Eles ficaram escandalizados. O Senhor toca nessa ferida, porque essa ferida não é um mero assunto financeiro, quero dizer novamente, é um assunto do seu coração. Educar finanças é educar o coração, é sujeitar o coração à vontade de Deus. E em segundo lugar, porque exatamente este é o conceito de prosperidade bíblica, é a gente cuidar das coisas que Deus nos dá. Cuidar das coisas que Deus nos dá. Então, se Deus nos tem dado sustento, é para que a gente cuide dele. É para que a gente faça dele um uso que Deus possa aprovar, um uso sábio, um uso piedoso, um uso reverente, um uso zeloso. Deixa eu ler mais um versículo sobre isto. Provérbios 27, versículo 23. No dia da minha ordenação ao ministério, eu citei isso quarta-feira passada. Meu amado pastor Elias Dias de Melo, recitou este versículo para mim, dando-me como um versículo para o ministério. E eu o uso como um guia para o ministério. Mas, no seu sentido mais básico, este não é um versículo sobre ministério, mas sobre a vida agrária. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ele estava escrevendo para pastores. Ovelhas não são pessoas para o pastor Hugo, só no sentido secundário. Ovelhas são o seu trabalho. Ovelhas são aquilo de onde você obtém o seu sustento. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, se aplique a isso, se dedique a isto, trate isto como Deus quer que você trate, com seriedade. Neste ponto, eu gostaria de ler um versículo que eu li semana passada, mais uma vez, porque é um versículo de suma importância. Não é o ensino da Bíblia que a gente não se preocupe com estas coisas. Não é o ensino da Bíblia que a gente viva ao Deus dará. E veja que eu estou falando isso aqui com muita cautela, porque de fato a gente vive do que Deus dá. Mas a expressão ao Deus dará é para pessoas que vivem irresponsavelmente. E não é isto que a Bíblia está nos incitando, porque a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando eu sou irresponsável e terceirizo a minha irresponsabilidade para as provisões do Senhor, eu estou transgredindo, eu estou tentando Deus. A Bíblia quer, Deus quer pela Bíblia, que eu não ame as riquezas e que eu não confie e dependa delas, de tal maneira como se elas fossem um Deus que me protege, um Deus que me provê, um Deus que me assegura. Ao mesmo tempo, a Escritura Sagrada não só me encoraja a fazer um uso sábio delas, a Escritura Sagrada me encoraja a procurar melhorar a minha vida, sempre que for possível, sabendo que isso não é o objetivo final.
Quero ler este versículo mais uma vez, é um versículo recheado de princípios para nós. É 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 e 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. Veja o que diz. Foste chamado sendo servo? Eu estou lendo 21, veja o 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Agora o 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. Havia algumas pessoas nas igrejas do tempo apostólico que estavam postas na posição de servidão. O que Paulo está dizendo para eles? Não sofra por causa disso. Não faça disso uma amargura, um peso, um ressentimento, um sofrimento. Não te dê cuidado. Viva em paz. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Não é maravilhoso esse versículo? Se você pode fazer escolhas que vão trazer benefícios para a sua vida, para a sua família, aproveita a ocasião. Se te apresenta uma oportunidade de dar um bom passo, aproveita a ocasião. Não viva para isso. Não viva preocupado com isso, não te dê cuidado. Mas se aparecer a oportunidade, aproveita a ocasião. Dentro deste versículo está um princípio sobre toda a nossa vida. Não é ruim, não é mal você procurar crescer. Pelo contrário, é bom. Estagnar-se é que é ruim. Ruim seria você viver avaliando a sua vida. Ruim seria você viver avaliando se você é feliz ou triste com base naquilo que você tem. O Senhor Jesus disse com todas as letras, não é aquilo que o homem tem o valor da sua vida. Imagine duas crianças que estudam na mesma escola. Uma delas, porque a família está numa situação boa, confortável, leva de lanche essas coisas que vendem no supermercado, bem chamativas, que tem propaganda na televisão. A outra, porque a família não está passando por uma condição tão privilegiada, leva pão com manteiga, milho cozido, creme cracker e uma garrafinha de suco. Se aquela criança que levou o lanche mais simples, comparando com a criança do lado, pensasse assim, poxa, acho que os pais dele amam a ele mais do que os meus pais me amam. Preste atenção, porque é possível uma criança pensar isso, não é? Mas é um pensamento infantil, é um pensamento incompleto, é um pensamento imaturo. Mas sabe que tem muita gente grande que pensa assim também? Olha para as bênçãos específicas que Deus tem dado para o outro e diz, ele deve ser melhor do que eu. Ou mais amado por Deus do que eu. Ou mais santo do que eu. Porque olha o que Deus tem dado para ele que não tem dado para mim. Você não deve viver avaliando-se por aquilo que Deus tem dado a você. Mas repito, se aparecer a oportunidade, uma oportunidade sábia, prudente, boa, de você dar um passo à frente, como diz, não sou eu quem digo, é o apóstolo Paulo que diz, aproveita a ocasião. Número 6. Seja excelente em seu trabalho. E aqui eu quero subdividir esse ponto, porque nós temos diferentes realidades aqui. As mensagens estão chegando do pessoal pedindo estudo. Vou mandar para vocês hoje ainda. Eu quero subdividir porque nós temos diferentes realidades dentro desta congregação. Então, de maneira que ninguém fique sem ser contemplado, eu quero me dirigir primeiro àqueles que estão na posição de empregados. E a Bíblia Sagrada diz para vocês, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, Colossenses 3, 22 a 24. Não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quem de nós não conhece pessoas que tratam o seu trabalho como sendo um fardo insuportável? Se o horário é 9, a pessoa nunca vai dar entrada às 8h59, porque eu não vou entrar um minuto antes nesse sofrimento. Se o horário é 18, ela vai sair às 18, nunca às 18h01, porque é insuportável ter que lidar com isto.
Quantas são as pessoas que lidam com o seu trabalho como se fosse uma maldição em vez de uma bênção? São muitas. São muitas. Quantas vezes você já viu esta cena? Igreja, ore por mim, que eu estou desempregado, preciso que o Senhor abra uma porta para mim. Passa-se uma semana ou duas, a pessoa vem e diz: igreja, glória a Deus, o Senhor abriu uma porta para mim, estou trabalhando. Passa-se um mês, o salário é pouco. Passa 2 meses, o chefe é ruim. Passa 3 meses, os colegas são péssimos. Passa 4, o ambiente é tóxico e por aí vai. Quantas vezes já vimos esse filme? Quantas são as pessoas, repito, que veem o seu trabalho não como bênção, mas como peso? A Escritura nos manda trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor Jesus em pessoa. Porque você verá, quer você seja empregado, quer você seja empregador, quer você seja autônomo, servidor público, empresário, prestador de serviço, membro da equipe do governo, não importa a posição que você ocupa, você está posto nessa posição pela providência, pela sabedoria gestorial de Deus. E Deus colocou você nessa posição não só para você ser provido, mas para você prover. Não só para você ser provido, mas também para você ser o instrumento da provisão de Deus para outros. Este é o princípio geral sobre a nossa vida de trabalho. Inclusive para as nossas amadas irmãs que têm o ministério de cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, a Bíblia não as coloca em segunda categoria nenhum dia. A Bíblia as coloca em primeira categoria, como sendo isso algo maravilhoso, digno de ser cobiçado, desejado e buscado. Se você é um empregado, seja o melhor empregado que puder. Não dê desculpas, não mate a sua avó, não apresente atestados falsos. Trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor, porque na prática você está. 2, se você é empregador, seja o melhor empregador que puder. Porque está escrito em Colossenses 4:1, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Não faça menos do que aquilo que é justo. Não faça menos do que aquilo que é reto. Quantas cenas nós já vimos e ouvimos dizer de empregadores que exploram ou tiram vantagem ou usam de situações para poder obter ganho a partir do prejuízo dos seus funcionários. Que coisa mesquinha. E Deus, na carta de Tiago, capítulo 5, diz que Ele mesmo vai exigir esse salário dos empregadores desonestos. Faça aquilo que for justo e de equidade a vossos servos. Por quê? Também tendes um Senhor nos céus. Há alguém que julgará. Há alguém que julgará. Se você é profissional autônomo, empreendedor, prestador de serviço, se você está no serviço público, se você está em posição de liderança ou de responsabilidade, ou em tantas outras possíveis, existem alguns princípios bíblicos que atingem os mesmos pontos. Faça-o com excelência, como instrumento da provisão de Deus. Depois você vai ler, eu não tenho tempo de ler todo esse texto e comentar, eu até queria, mas você vai anotar aí, Gênesis 47, de 13 a 26. Você tem um funcionário público com cabeça de empresário, está falando de José, quando ele era vizir, ou primeiro-ministro do Egito. E ele foi tão inteligente, tão usado por Deus, tão próspero. Ele era próspero quando era servo na casa de Potifar, ele era próspero quando ele era carcereiro do presídio, ele era próspero em tudo que ele punha a mão, porque tudo que ele punha a mão, ele fazia com excelência, com zelo, querendo agradar o Senhor e honrar o Senhor. Ele conseguiu prover alimento para os egípcios, ele conseguiu prover terra para Faraó, ele conseguiu prover socorro para os egípcios comprando o gado deles em troca de alimento. Ele conseguiu gado para Faraó. Ele conseguiu depois, por fim, comprar os próprios egípcios como servos, como você vai ler nesse texto. E ele conseguiu salvar a vida de uns e enriquecer o outro para quem ele trabalhava. Como eu disse, é um texto rico. Não tenho agora condições de entrar em todos os detalhes desse texto. Mas o texto mostra a sabedoria. Ele conseguiu beneficiar todo mundo sem prejudicar ninguém. Ele conseguiu ser excelente
no seu trabalho e no cumprimento daquilo que Deus tinha colocado em sua mão para fazer. Tudo que vier à tua mão para fazer. A gente usa esse versículo em relação ao serviço na igreja, devemos usá-lo, mas não é só isso que vem à tua mão para fazer. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, como para o Senhor e não para os homens, porque na sepultura, a gente deixa de falar essa parte, né? Na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem obra nenhuma. Se podemos fazer o melhor, por que faríamos o segundo melhor? Se podemos fazer com empenho, por que faríamos com preguiça? Se podemos fazer com alegria, por que faríamos com murmuração? De toda forma, seja você empregado, seja você empregador, seja você autônomo, empresário, empreendedor, prestador de serviço, servidor público, está em posição de liderança, equipe do governo, enfim. Você está onde está porque a providência de Deus te pôs ali, amém? Você está ali para ser provido, você está ali para prover. Você está ali para ser provido, você está ali para prover. Número 7. Sétimo princípio bíblico em relação aos nossos bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Provérbios 3, versículo 9. Nós frequentemente citamos este versículo quando queremos falar sobre dízimos e ofertas. E é válido falarmos disso porque o texto continua para dizer, e com as primícias de toda a tua renda. Mas a gente precisa prestar atenção para o que o texto diz, a primeira parte. Primeira parte dos teus ganhos é o princípio bíblico do dízimo. Eu vou falar disso em mais alguns minutos. Mas preste atenção no que o texto diz antes. Honra ao Senhor com os teus bens, a totalidade. Não quer dizer que a Bíblia diz assim, dedique 10% e use os outros 90% como quiser. O Senhor é o dono interessado de 100%. Então nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com tudo. Como eu faço isso, pastor? Por favor, me ajude. Quando você usa, na aplicação destes princípios mesmo que nós já estamos tratando. Quando você vive com modéstia, com simplicidade, sempre que eu toco neste assunto, chegam muitas perguntas para mim depois. Mas como assim? O que é viver com modéstia? Bem, a modéstia para mim e para você não é a mesma coisa. Cada pessoa está posta numa posição pela providência. A modéstia não é uma questão relacionada a valores. A modéstia, como qualquer outro dos propósitos de Deus para a nossa vida, é uma questão relacionada, diga-me ao quê? Ao coração. Suponha, para tentar ilustrar dessa forma, que o seu vizinho da porta de frente tem exatamente os mesmos proventos que você, até nos centavos, igualzinho, só que ele não é crente. Só que ele não é crente. Quer dizer, portanto, que o seu uso dos seus proventos tem que ser um pouco aquém do que o dele. Se não faz sentido isso? Tem que ser um pouco aquém do que o dele. Claro que sim. Porque você tem menos a seu dispor. Por quê? Porque você está aplicando os princípios bíblicos. Porque você está usando estas coisas conforme a vontade de Deus. Eu não sei dizer se comprar uma camisa é certo ou errado, dependendo do valor ou da marca. Isso depende do seu coração. Isso depende se você está assim, vai descendo. Se você quer mostrar que a camisa é daquela marca. Vejam a marca que eu uso. Aí você não precisa nem me perguntar, você já se respondeu. Se você vive usando o que Deus tem dado de maneira tola ou vaidosa, você não está honrando o Senhor com os teus bens. Se você vive usando os teus proventos que o Senhor tem provido para ti, para alimentar as manhas do seu coração, você não está honrando o Senhor com os teus bens.
O versículo todo diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ouça o que eu tenho para dizer, e nunca se esqueça do que eu vou dizer agora, em nome do Senhor Jesus. Provérbios não é um livro de promessas. Ficou clarinho? Amém? Eu já lidei com muitas pessoas em crise. Pastor, eu eduquei meu filho na igreja, chegou na idade, ele saiu da igreja. Como é que está lá? Eu ensino o teu filho no caminho em que deve andar. Não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de conselhos. Provérbios é um livro de conselhos para nos educar na sabedoria. E de fato, eu ainda não sei se eu vou ter tempo hoje, vai ficar para o ano que vem, se não der tempo hoje. A vida é muito complexa. Existem inúmeros fatores na vida de todos nós, existem muitas surpresas e nem todas são boas. Tem vezes que você põe a mão no bolso de uma calça e acha uma nota de R$50 ali, olha que coisa. Que surpresa agradável. Tem vezes que você bota a mão no bolso e acha uma conta e você esqueceu de pagar. Que surpresa desagradável. E existem outras surpresas muito mais caras e muito mais difíceis, nós sabemos disso. Nós as chamamos de reveses. A vida é muito mais complexa do que isto. O que o texto de Provérbios ensina é que, num geral, se você praticar os princípios de educação financeira que a Bíblia apresenta, você não vai viver em sufoco. Num geral, se você praticar os princípios de educação financeira que nós estamos elencando aqui, que são os princípios bíblicos, você não vai viver no sufoco. Pelo contrário, você vai ter até para dar. Porque a vontade de Deus é que todos deem. E que todos deem alegremente. Vamos lá. Honra o Senhor com os teus bens. E aqui aplica-se, e nós estamos tentando equilibrar os dois pratos da balança. Aqui aplica-se Hebreus 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza. É um bom versículo para memorizar. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Oitavo princípio. Honra o Senhor com os teus bens, é o sétimo. O oitavo princípio é: e com as primícias de toda a tua renda. E com as primícias de toda a tua renda. Meus amados irmãos, se os irmãos entrarem na internet, aliás, na internet é um péssimo lugar para procurar orientação bíblica, a não ser que a fonte seja segura. Mas vamos lá. Se os irmãos entrarem na internet e pesquisarem esse assunto de dízimo, vocês vão achar tudo. Inclusive muita bobagem. Eu quero dar uma orientação bíblica clara para os irmãos com o auxílio do Espírito Santo. Para nós que vivemos no Novo Testamento, o dízimo deve ser encarado como um princípio. Provavelmente você já me ouviu dizer isso aqui na igreja. Você encontrará alguém no YouTube dizendo assim: o dízimo é da lei, é do Antigo Testamento, passou, papapá, blá, 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 blá. Já ouviu isso? Já. Eu também já ouvi muitas vezes. Tudo bem. Tudo bem, vamos conversar com esse pessoal. Está escrito por acaso em Mateus capítulo 5, versículo 20, que a nossa justiça, nós que somos crentes, a nossa justiça tem que ser mais alta que a dos escribas e fariseus, não tem? Está ou não está? Tira a prova aí, está na parede. Ó. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Está escrito em Mateus 23, 23, que os escribas e fariseus eram dizimistas até dos temperos dentro de casa, não está escrito? Ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Eles eram dizimistas até dos temperos dentro de casa. Preste atenção no que Jesus disse mais adiante neste versículo. E desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Como termina o versículo? Deveis, porém, fazer estas coisas em vez daquelas. E não omitir aquelas. Não estamos debaixo da lei, nós que vivemos no Novo Testamento. Não estamos debaixo da tentativa de ser salvos pela lei.
Mas a lei, ela está descartada por nós? A gente não lê a Bíblia de Gênesis a Malaquias? A gente joga na lixeira? Não. Nós lemos toda a Escritura é inspirada por Deus. O dízimo, portanto, é um princípio moral. É algo relacionado ao caráter de Deus. E como ele é encarado pelo crente do Novo Testamento? Repito, como um piso, como mínimo, como ponto de partida. Porque a nossa justiça tem que ser superior à dos escribas e fariseus. Eu conheci um irmão tão fiel ao Senhor nessa área da sua vida, que quando ele ganhava um presente de aniversário, na festa ele ia chamar a pessoa no canto, para perguntar discretamente quanto custou o presente. Veja que coisa. Porque ele iria depois separar o dízimo do presente que ele ganhou. Mas o senhor ganhou de presente, vai ser um dinheiro que eu deixei de gastar. O genro dele, fazendo aquilo que genro faz, provocando, falou assim: e se o senhor ganhar um carro, meu sogro? Ele falou assim: eu vendo o carro, separo a 10ª parte e compro outro carro mais simples com o que sobrar. Esse era o coração desse irmão a quem eu conhecia, num diácono consagrado ao Senhor que está no céu. Mas por que esse exemplo nos causaria estranheza? Por que a gente veria isso como uma caricatura, como uma anedota, como uma exceção, como algo diferente? Para o crente do Novo Testamento, o dízimo é pouco, é piso, é início, é ponto de partida. A partir disso, nós vamos honrar o Senhor com o nosso, porque da mesma maneira que o nosso uso do dinheiro revela o que o nosso coração ama, quando a gente consagra do nosso sustento uma parte generosa e com alegria para a obra de Deus, nós estamos dizendo o quanto nós amamos a obra de Deus. Pastor, o senhor está falando negócio comigo, toda vez que o senhor toca nesse assunto, meu coração fica pesadinho, porque eu sou todo bagunçado, eu não consigo, se eu fizer isso agora, vai estragar o negócio todo. Eu já dei para alguns irmãos o seguinte conselho: proponha-se organizar-se. E enquanto você está se organizando com o auxílio de Deus, comece com 1%, se for necessário, ou 2%. E depois você vai progredindo. Depois você vai caminhando passo a passo, à medida que você está se organizando, está praticando estes princípios e está colhendo o bom resultado destes princípios na sua vida. Eu acho que ainda tem mais um princípio ainda, os últimos minutinhos eu vou me dedicar a isso hoje, mas nós já conseguimos visualizar que estes princípios postos em prática fazem uma diferença muito grande na nossa vida financeira diária. 9º princípio bíblico: seja generoso, amém? Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, versículo 9. Levítico 19, 9 a 10, eu preguei sobre isso aqui outro dia. Quando fizerdes a colheita da terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro assinado: eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe por que ser generoso, irmãos? Porque eu vou ser redundantíssimo hoje. Porque esse assunto de dinheiro não é assunto de dinheiro, é assunto do nosso coração. A forma como a gente usa revela aquilo que a gente ama. E quando nós somos generosos é porque nós estamos praticando amor. Nós estamos praticando amor. Nós estamos praticando amor bíblico. Nós estamos praticando amor que agrada a Deus. Quando nós não somos é porque a gente ama. Só que outra pessoa, nossos desejos, queremos suprir as nossas necessidades, queremos que nós tenhamos, que outros sejam generosos, especialmente aqueles que têm mais do que eu, eles sejam generosos, eu não. Está vendo como é um assunto do coração? Está vendo como é um assunto do coração? Vamos ficar por aqui hoje, para fazer aqui só algumas considerações finais. Tem mais alguma coisa que eu quero dizer, e vai ficar realmente para quarta-feira que vem. Conselhos para os crentes que têm muitas riquezas materiais e conselhos para os crentes que não têm tantas assim. Vai ficar para quarta-feira que vem. A aplicação destes princípios
não é garantia de se tornar um bilionário, mas você não precisa ser um bilionário. Mas é sim o meio de Deus para aperfeiçoar o nosso coração no que tange a sua relação com o mundo e as coisas que o mundo oferece. Aplicar esses princípios tem como resultado uma diferença não só na vida diária, equilibrando as nossas finanças, educando-nos financeiramente, mas sobretudo no coração, levando-nos a um coração ajustado, alinhado à retidão e à santidade do Senhor. Isso só pode ter bons frutos. Que para tanto Deus nos ajude. Senhor, pedimos humildemente a ajuda do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é completa. E ela não deixa nada da nossa vida descoberto, dos Seus conselhos, dos Seus princípios, da Sua sabedoria. Aceita, Senhor, a nossa matrícula na Tua escola e nos ensina a sabedoria, nos ensina zelo e amor, nos ensina humildade, nos ensina modéstia, nos ensina contentamento, nos ensina inteligência espiritual. Nos ensina, Senhor, como devemos viver em conformidade com a Tua retidão e com a Tua santidade, de tal maneira que possamos viver uma vida que o Senhor se agrada em aprovar. Quanto precisamos da Tua ajuda para isso, Deus, e pedimos que o Senhor queira nos ajudar no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a consolação do Espírito seja conosco todos os dias, até o dia que Jesus vier nos buscar. Em nome de Jesus, amém.